Bom, pessoal, depois de um bom tempo praticamente meio parado com o canal, agora eu vou voltar para valer e começar a falar de assuntos mais variados, porque eu cansei de falar de política, né? E então acho que para recomeçar com o canal, né, depois de nos últimos 4 meses só gravei 2 ou 3 vídeos, né? E então acho que é importante finalmente gravar uma apresentação para o canal, porque tem gente que chega no canal por vídeo de política, por vídeo de relacionamento, por vídeos, enfim. Desde que eu comecei com o blog, e o canal no YouTube é uma continuação do trabalho que eu fazia com o blog, eu falo de assuntos aleatórios, né? Vários assuntos que me interessam, né? Desde que eu comecei com essa militância, com esse trabalho na internet, eu nunca tive um assunto específico. Até quando eu criei o blog há 10 anos atrás e comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu sempre gostei de escrever desde pequeno na escola. O que eu mais gostava era escrever redação. Eu comecei escrevendo textos dissertativos antes mesmo de criar o blog. E eu gostava de escrever e resolvi criar um blog, mas não tinha um assunto em mente, né, um tema específico para escrever. E comecei a escrever e depois comecei a gravar os vídeos, mas sempre desse jeito, com assuntos aleatórios. Então, já que não tem um tema específico, acho que o mais importante é eu fazer uma apresentação pessoal para vocês entenderem melhor sobre o meu canal, sobre o blog, as coisas que eu escrevo e falo, né? E muita gente pergunta qual que é a minha formação, se eu sou professor. Eu não sou professor. A minha formação única, a principal, eu sou técnico em massoterapia, né? Não fiz faculdade. Quando eu fui fazer esse curso, a minha intenção era ter uma profissão, porque eu já estava com 20 e poucos anos e não tinha feito uma faculdade, nem curso profissionalizante, não tinha uma profissão, e eu queria um trabalho que eu pudesse ganhar razoavelmente bem e ter tempo livre disponível para fazer uma faculdade, né? Que eu queria fazer uma faculdade, ainda pensava. Hoje eu não tenho mais intenção nenhuma de fazer uma faculdade, mas ainda pensava nisso, né? E precisava de um trabalho que eu pudesse ganhar bem o suficiente e ter tempo livre disponível, né? E felizmente eu me formei para trabalhar com isso, com massagem, e isso me dá o tempo livre para pesquisar e estudar assuntos aleatórios que desde o tempo de escola eu não sabia o que eu queria fazer da vida, não sabia que faculdade que eu queria fazer. Acabei entrando na faculdade de Direito que tinha na minha cidade, né, que era muito boa. Pensei que... Só que aí com 2 meses de faculdade, eu estava junto com um amigo meu que tinha sido assaltado, e aí juntou um grupo de mano em volta, né, que veio atrás desse meu amigo. E aí eu estava junto com ele, chegou um desses manos e quebrou um tijolo na minha cabeça. E nisso eu estava no 2º mês de faculdade, né? E aí o tijolo quebrou na minha cabeça e eles saíram correndo, e a minha vontade era de matar o desgraçado, né? Mas até tive oportunidade, mas preferi não fazer nada para não complicar para outras pessoas, né? E enfim, no fim esse cara acabou matando logo um pouco depois. Isso serviu como experiência de vida, né? Porque eu deixei de fazer alguma coisa contra o cara, e pouco tempo depois ele matou um rapaz que tinha estudado comigo, né, que não fazia mal para ninguém. E isso serve de lição de vida, né? Aquela história, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha, né? E tudo isso serve de lição de vida, e é isso que eu trago para o canal. Reflexões, assuntos que me interessam, filosofia, né? Um canal para debate filosófico, problemas que a gente enfrenta. É por isso que eu falo tanto de política, né? Que no Brasil hoje em dia o maior problema que a gente enfrenta na nossa sociedade é a política, mas também a subversão cultural. E eu comecei a entrar nesses assuntos de política e criar um tema mais ou menos específico para o blog e para falar na internet. Quando eu comecei a conhecer esses assuntos, né, eu tive
uns 10 anos atrás, a última vez que eu tinha me apaixonado, né? E desilusões amorosas, né? Na época do colégio, adolescência, me apaixonei várias vezes e sempre eu fui aquele bonzinho que se fode, sabe? E depois do colégio só me apaixonei mais 2 vezes, as duas, né? Me apaixonei por uma e logo em seguida tive uma recaída por uma paixão antiga, né? Isso há 10 anos atrás. E com isso entrei em depressão e nessa depressão mergulhei no autoconhecimento e já falei sobre isso em vários vídeos, né? E nesse mergulho no autoconhecimento, na reflexão, na meditação, aprendi muita coisa e comecei a perceber que não adianta a gente querer entender o mundo, entender a sociedade, entender a vida, buscar o sentido da vida se a gente não conhecer a gente mesmo, né? E eu me lembro quando fui escrever uma descrição, né, criar meu perfil no Orkut em 2004, né, e deparei com aquela pergunta, quem sou eu, né? E aquilo me chocou, né? Porque responder uma pergunta que parece ser tão simples, né? Quem sou eu, quem a gente é, e é tão difícil. E normalmente a gente responde essa pergunta com a nossa profissão, com o nosso trabalho, mas o nosso trabalho não é a nossa personalidade, né? O nosso trabalho é um meio de vida que a gente tem para buscar recursos para viver, mas a nossa vida não deve se limitar ao nosso trabalho. E essa resposta de quem somos nós não deve se limitar à nossa profissão, né? Na verdade, a gente é muito mais do que o nosso trabalho, né? E tudo isso são questões de meditação, de reflexão, questões filosóficas profundas, que eu acho que todo mundo deveria buscar responder. E eu acho que é isso que está por trás da depressão, né? Hoje em dia a gente nasce, cresce, começa a ir na escola e na escola a gente é doutrinado, alienado a pensar só em focar em fazer uma faculdade e a gente acha que o objetivo da nossa vida enquanto a gente está na escola é se preparar para fazer uma faculdade e fazer uma faculdade para trabalhar e a nossa vida se resume ao trabalho e a gente não é robô, né? E eu acho que muita gente, hoje a depressão, a doença do século, tanta gente com depressão, porque em vez de buscar se autoconhecer e viver de verdade, a gente se foca muito em trabalho, em profissão e a vida não se limita a isso, né? E eu uso a internet como um meio de divulgação de ideias, né? Por isso, quando eu fui fazer esse curso de massoterapia, né, uma terapia naturalista, eu pensava em fazer faculdade de psicologia, depois de filosofia e acabei desistindo de fazer faculdade, porque eu sempre tive muito interesse por vários assuntos, de várias áreas, e nunca tive paciência para ficar focado numa coisa só por muito tempo, né? Imagina por 3, 4, 5 anos para fazer uma faculdade, focado só naquilo ali. Então eu parei com isso e acho que tomei a decisão certa. E o que eu faço hoje na internet é justamente isso, né? Um trabalho filosófico, de meditação, de buscar conhecimento na internet, que hoje a gente encontra tanto, e divulgar também um pouco daquilo que eu aprendo e através da meditação, né? E esse apelido Coelho Voador, um dos primeiros vídeos que eu postei no canal foi explicando a origem desse apelido, que não fui eu que inventei, mas 2 pessoas, um professor e um colega de escola, né, um professor de escola de inglês e um colega da escola do colégio, me chamaram de Coelho Voador na mesma época, né? Eu achei coincidência demais. E isso era na época do Mirk, do ICQ, e eu vivia mudando de nick e não achava um nick, né, que eu gostasse mesmo. E resolvi começar a usar Coelho Voador como nick na internet e virou, né, passei a adotar esse Coelho Voador quando eu criei o blog, o canal no YouTube, né, porque pelo meu nome Daniel Coelho sempre tinha já, e comecei a usar o Coelho Voador. Então é isso, e acho que para dar uma liga nisso, em todos esses assuntos, tudo isso que eu abordo nos vídeos, né, eu fui alienado, né? Nasci e cresci em igreja evangélica, né? E para os evangélicos que ainda são alienados pela religião, eu deixo a seguinte reflexão:
procure saber os laços da maçonaria com a sua igreja, né? A grande maioria dos evangélicos abomina a maçonaria, mas procura saber as relações da sua igreja com a maçonaria. Eu nasci e cresci numa igreja batista, fui batizado com 8 anos de idade, e só depois dos 30 anos, 20 anos depois que eu comecei a abandonar a igreja, aos 10 anos de idade eu tive uma experiência realmente espiritual, e essa experiência espiritual começou a me libertar da alienação da religião, e eu comecei a abrir a mente, porque como eu nasci e cresci na igreja, eu acreditava naquilo e era fanático religioso desde criança. Fui batizado com 8 anos de idade. E quando eu tive essa experiência espiritual, uma visão, né, de uma tragédia que aconteceu poucas horas depois, no dia seguinte, e isso começou a abrir a minha mente para ver que o mundo era muito mais, a realidade era muito maior do que aquilo que eles falavam na igreja, né? E aí eu comecei a desconfiar da igreja, da religião, e abri a mente, e na adolescência me afastei da igreja, e só depois de 30 anos de idade, pela internet, eu fui descobrir as relações da Igreja Batista com a maçonaria. Então, para vocês que são alienados pela religião, procurem saber a história e a origem da sua religião, que vocês vão se surpreender com certeza. Sejam evangélico, descobrindo as relações das igrejas evangélicas com a maçonaria, seja um católico, descobrindo as origens da igreja católica no paganismo, o paganismo que os católicos tanto abominam, né, e que tem tanto a ver com a igreja católica, né? Então, a gente é muito alienado pela religião, pela política, pela escola, tudo à nossa volta é alienação e subversão, né? A gente vive em um mundo de ideias muito subversivas, e quando eu mergulhei no autoconhecimento, comecei a me conhecer melhor, comecei a compreender melhor o mundo também, e abandonar as alienações que eu trazia, né, desde a infância, que todo mundo traz desde a infância, né? A gente é alienado na escola, na igreja, na televisão, na mídia, e é muito difícil a gente se libertar dessa lavagem cerebral que a gente sofre desde criança, né? E os nossos pais e avós já passavam por essa lavagem cerebral, então isso vem de muito tempo. E quando eu tive essa depressão, esse sofrimento por questões amorosas, né, que eu comecei a buscar compreender o que acontece com as mulheres hoje em dia, né? Por que as mulheres estão com a cabeça tão surtada, tão errada, né? As mulheres andam com tanta merda na cabeça, né, ultimamente. E aí eu comecei a estudar, pesquisar, refletir e perceber que a origem desses problemas estava no feminismo. E foi quando eu comecei a escrever textos e escrever no blog sobre o feminismo, comecei a perceber que o feminismo era parte de uma estratégia de guerra e de algo maior. Foi quando finalmente eu soube sobre a estratégia do marxismo cultural e passei a combater o marxismo cultural e aprofundar nesse assunto. Depois saber que o marxismo cultural era parte da estratégia do comunismo, e saber que o comunismo é parte da estratégia da nova ordem mundial, e que por essa nova ordem mundial a base, né, são sociedades secretas, né, a mão oculta, né, que está à nossa volta na sociedade, mesmo das maiores cidades até as menores, e que isso tudo é comandado por sociedades secretas, mais, né, o que a gente generaliza chamando de os Illuminatis, né? Mas que tudo isso, né, eu já ouvia falar na igreja como o apocalipse, né, como o fim dos tempos, e que hoje eu sei que isso tudo é uma grande confusão que colocam na nossa cabeça para distrair a gente, para alienar a gente, para confundir cada vez mais, para que a gente não consiga entender nada, né, da nossa realidade, do mundo em que a gente vive. E a gente é totalmente alienado por todos os lados. E, enfim, pessoal, resumindo, o meu trabalho nesse canal e na internet é buscar conhecimento e divulgar o conhecimento. Então, busque conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará.